BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Hertzon Filho. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do magnetismo. Temos o nosso episódio 2 com Ana Vargas, porém já estamos no episódio 14 da nossa série. Mais uma vez eu começo agradecendo a presença do Luíde Rocha. Luíde, muito obrigada pela presença. Prazer sempre é meu. Ionara, obrigada pela participação aqui com a gente. Muito bom. Eduardo Born e Ana Vargas, que estiveram aqui com a gente no episódio passado, estão aqui com a gente novamente. Eduardo, muito obrigada pela presença, por continuar aqui. Ordens. E Ana, mais uma vez, muito obrigada. Prazer continuar com o trabalho. Por ter aceitado esse nosso convite. A Ana está passando aqui 10 dias com a gente no Broad Spirit Society. Aproveitamos, claro, para trazer ela. Impossível enjoar, não tem como. Não tem. Vão ter alguns vídeos dela na nossa página. Essa é boa. Uma vez só. A dosagem alta, combate. Somente se não curar, Luiz, já era. Temos trazendo doses cavalares. Doses cavalares de Ana Vargas, ninguém aguenta. E é um prazer, como sempre. Né, Eduardo? Tem algumas pessoas que têm mais tolerância, né? Mas o excesso desenvolve intolerância. Concordo, plenamente. E nesse episódio nós vamos falar sobre magnetismo e desobsessão. Para falar desse episódio, na verdade, eu vou botar aí um bate-papo entre vocês para começarmos a falar sobre magnetismo e desobsessão, gente. Como que a gente pode iniciar esse tema tão importante dentro do magnetismo e a doutrina espírita? Ok. Kardec fala lá, quando ele explica as obsessões, que nas obsessões mais sérias, somente um bom magnetizador para desfazer a tal obsessão. Então, só para a gente começar aí. E aí a gente pode começar a conversar. E o que significa isso que Kardec diz? Só um bom magnetizador para poder trabalhar num caso de desobsessão séria. E esse caso de obsessão séria, a gente está falando de possessão, fascinação, né? Que são os casos mais sérios. Então, Ionara, você pode colocar aí, Ana, né? O que, né, na experiência de magnetizadores e trabalhando em reunião mediúnicas, como que pode ser colocado isso na prática, o que Kardec falou sobre as obsessões sérias? Certo? Tá certo. Bom, isso aí, para falar sobre isso, nós vamos ter que dar vou dar um ponto de vista, que é o ponto de vista de uma pessoa quando ela está obsediada num processo grave de obsessão, o que ela perde é a vontade própria. Então, ela é praticamente guiada, né, por os espíritos. No caso de uma obsessão onde as conexões fluídicas são extensas, e o que prevalece é a vontade do obsessor em cima da vontade daquela pessoa que está sendo obsediada. Ou seja, ela está fraca fluidicamente para reagir às influências fluídicas daquele magnetizador, que na verdade isso é uma palavra. Uma pessoa que usa o magnetismo para o mal, ela não deixa de ser um magnetizador, porém ela é um magnetizador que o magnetismo em si é neutro, né? Cinética. Você usa para o bem, você usa para o mal. Então o que você está falando é que o fluido do obsessor é mais é uma das convincente, mais forte do que aquela pessoa. Ele inibe a vontade do obsediado, entende? Então, assim, é como se a pessoa não tivesse necessariamente, por exemplo, se ele faz uma inibição para que a pessoa fique deitada numa cama, esse é um exemplo, né? E ela não levante. A vontade dele para que ela não levante é mais forte do que a vontade dela de se levantar. E essa vontade está sendo aplicada em cima do obsidiado através da emanação de fluidos. A emanação fluídica. É como se ele cobrisse aquele indivíduo de fluidos, né? Para que a pessoa tenha uma visualização do que estava acontecendo. E esse fluido que ele está cobrindo aquela pessoa ainda está ligado a ele, e ele dando os comandos de acordo
Com a vontade, vontade dele. dele. Exatamente. Então, Então, no capítulo, só para ilustrar o que vocês estão falando, Leonardo, no capítulo 10 de libertação tem um caso clássico de o espírito vai magnetizando, vai passando passes no plano espiritual até que a obsediada cria uma síndrome do pânico. Então, No capítulo é 10 de isso. libertação. É fato comum. Então, essa coisa que... Assim, então, quando Kardec diz, você só vai entender isso quando você estuda os fluidos, né? Então, quando Kardec diz, somente um bom magnetizador pode, número 1, tentar desfazer essas conexões, tá? Fluídicas, tá? E número 2, impor a vontade do magnetismo para despertar a vontade do obsediado, para que ele aí se fortaleça fluidicamente para poder ter forças, né? Para poder se livrar daquilo, reagir daquele processo. Esse é um dos pontos. Sim, e isso, completando o que a Leonardo está falando, né, é basicamente o processo, a forma como os espíritos atuam. Então, o fenômeno da obsessão é um fenômeno magnético. Tá? É um fenômeno magnético de relação entre um espírito desencarnado e um encarnado. Ilustra bem o que a Ionara falou, os casos da chamada obsessão simples, a maneira de atuação do espírito através dessa dominação fluídica sobre o geral e até muitas vezes enfraquecendo o orgânico, né, o físico do obsidiado. Nos casos de fascinação, a gente vai ter uma outra linha em que também entra a questão muito intensa do conhecimento do magnetismo, em que o espírito que atua por fascinação, ele atua sobre o pensamento do fascinado. E faz ele crer em coisas que são estapafúrdias, muitas vezes. Faz com que ele se isole, com que ele não aceite críticas, com que ele tenha uma visão, porque ele também seduz, né, adulando a vaidade. São processos de imposição de vontade. E essa imposição de vontade... Que é uma das formas, uma das técnicas do magnetismo que eu ainda estou procurando a forma de trabalhar. Né? Que citam muito. Né? E na fascinação, lá no livro dos médiuns, Kardec coloca a atuação, a anulação do pensamento. A dominação é do pensamento. Na subjugação é a dominação da vontade. Da vontade. Então, o que acontece? intelecto e o outro no sentimento. E o outro no sentimento. Né? Então, o que acontece? Já tivemos casos de atender pessoas com processos obsessivos de subjugação. Muito na linha, a pessoa, inclusive, era tratada como tendo TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E que ele dizia que ele não conseguia sair do quarto. E essa pessoa morava, não sei se ainda mora, um rapaz, morava na cidade de Porto Alegre. Tá? E ele foi até a sociedade em função de conhecer o nosso trabalho pela internet. Bom, quando ele conversou comigo, ele me dizia assim, eu quero sair do quarto, mas eu não consigo. Eu não consigo sair, mas eu quero, eu preciso. A vontade era uma coisa, mas o pensamento... Né? E aí eu fiquei olhando para ele assim, eu digo, não, mas esse rapaz não pode ter toque. Faziam 3 anos que ele vivia isso. Eu disse, esse rapaz não pode ter toque, porque ele está aqui. Ele andou 240 quilômetros para chegar até aqui. Ele saiu do quarto. Então é possível, né? Ele saiu do quarto, ele conseguiu sair do quarto. É uma boa ideia. Mas ele não estava, ele mesmo na conversa comigo não percebia o que Eu tinha ia feito. até Bem entender. pensado, Eu ia falar, mas né? será que ela estava falando com ele pelo Skype? Não, Porque como que ele não saiu do Não, quarto? Ele foi. Foi até lá. Ele foi, mas Ok. ele fez um esforço imenso. Tá? E aí é que a gente nota a diferença, porque a pessoa que tem toque mesmo, ela tem uma fantasia para justificar os seus rituais, as suas manias. Ela tem uma fantasia que ela precisa daquilo para dar segurança, para proteger a si mesma ou alguém que ela ama. E aquele rapaz não tinha isso. Né? Mas ele estava com a vontade dele muito paralisada. Num processo de Subjugada. Subjugada. A vontade dele estava subjugada. A vontade subjugada. E o meu entendimento, até pela leitura, que eu sempre recomendo,
dos estudos de Kardec sobre os processos de Morzine, Uhum. em que lá ele diz era imprescindível a ação de um magnetizador espírita para atuar no processo de desobsessão. Então, olha, isso é de grande importância o que você acabou de trazer, Ana, porque é imprescindível um magnetizador espírita. Porque o que ele vai trabalhar ali são os fluidos. Exato. Ele vai desfazer o processo magnético feito pelo espírito obsessor. Para isso ele precisa saber. E o processo magnético é feito através da conexão fluídica. Se Sim. não fosse através da conexão fluídica, seria através de quê? Como que ele vai subjugar uma pessoa se ele não... Como? Não tem? Vão ser as variantes, né, do magnetismo atuando no psiquismo, atuando na vontade, Exato. atuando no físico. Tem que haver Agora, essa ligação. Kardec fala muito, né, até da dificuldade de ajudar alguém com o processo de fascinação. Sim, ele Que chega a dizer que é impossível. É quase impossível. Porque o processo é de reverter na mente do encarnado. Né? Ele coloca isso no livro dos médiuns. Os passos seriam, primeiro, trazer a consciência do encarnado que ele está sofrendo um processo obsessivo, porque ele não reconhece. Diferente do caso da obsessão simples, em que a pessoa se sente incomodada. Ela procura, ela não sabe o que fascinado, tem. ele não está incomodado. Não, o fascinado não está incomodado. Porque trabalha mais o ego, Exato, não é? ele está confortável. Tá adorando, inclusive, né? Sim, até porque ele está, né, com o seu pensamento bloqueado. Para ele tá tudo bem. Ele não questiona nada. A gente até poderia dizer que nos nossos trabalhos de obsessão, os nossos maiores insucessos foram Sim, nos casos de fascinação. nos casos de fascinação. É Porque depende muito do Do E encarnado. depende também, né, Eduardo, da gente descobrir técnicas ou maneiras de como desfazer essa influência tão marcante. Tão poderosa. Tão poderosa ao ponto de criar o fascínio mesmo, né? Sabe, Onara, que eu acredito que é nessa área que o sonambulismo, no momento, tem mais a oferecer. Pode ser uma boa ideia. Porque colocando o encarnado Em estado sonambúlico, ele pode perceber por si mesmo que sofre uma ação espiritual. Na hora que ele sai do corpo ali. Sim. Interessante. E muito só, interessante. mas aí, no caso, ele teria que ter a memória, né, do que aconteceu. Mas aí vamos Você estudar teria mais que- profundamente, porque os magnetizadores clássicos sabem, falam que é possível alterar o estado de inconsciência do sonâmbulo e fazê-lo consciente do que viveu. Sim. Assim até como por- Kardec também usa esse mesmo processo para falar com relação à mediunidade do inconsciente para o consciente. E aí ele não fala de magnetismo, né, Luíde? Mas Não ele fala. diz, é o mesmo Exato, é o mesmo processo do sonambulismo Exato. natural para o o sonambulismo, sonambulismo magnético. E eu acredito que até uma sugestão, né, para que ele lembrasse e forçar uma lembrança, né? Sim. Agora, talvez esse seja o caminho, né? Sim, Que estamos ainda na área da hipótese. Na era da Na área da hipótese. E para a gente tentar, de repente, fazer um estudo nessa área, né? De pegar e aí você até convencer uma pessoa fascinada que ele Vai precisa vir- de tomar um braço. Isso que eu tava pensando. Como você convence o fascinado vinha ao tratamento. Mas eles, muitas vezes eles aparecem. Né? Né? Muitas vezes eles A espiritualidade aparecem. trabalha Sim, nesse ponto. Sim, com eles- certeza. Eles O aparecem. mais difícil é convencer que o ponto de fascinação não é uma virtude, é É. um problema. É um problema. Que muitos têm como virtude. E justamente por isso que o Kardec fala, né, que é preciso tornar o obsidiado consciente do problema. Ok. Por conversa. Exato. Então, com isso, fazendo o quê? Transformando o processo de uma obsessão por fascinação para um processo de obsessão simples, porque na obsessão simples o obsidiado tem consciência de que algo está incomodando. Isso. Né? E aí, então, poder fazer o trabalho com o espírito obsessor. Porque quando se trabalha com um espírito, a gente já atendeu alguns casos assim na Sociedade de Vida, quando se depara com essa situação de fascinação, que a gente diz assim, isso, né? Identifica o fenômeno, o que acontece? O obsessor muitas vezes nos diz, vocês estão fazendo isso, mas ele me chama. Isso não Ele vai que dar me nada, quer. isso não, vocês não vão conseguir nada. Já aconteceu com vocês aqui? Claro. Né? E, de fato, né? Exato. Porque a gente não desfaz essa ação dele sobre o pensamento do
encarnado. Assim ficou mais fácil de entender, realmente. Como essa explicação que vocês estão fazendo, fica mais fácil de entender cada detalhe de cada situação. Mas e esse é de do- cada, de e de cada uma das- de cada processo de desobsessão, porque a gente também não pode criar um processo de uma varinha mágica, né? E diz assim, não, essa obsessão você trata assim, dessa maneira. Essa obsessão você trata assim. Um outro caso que a gente pode avaliar muito bem sobre isso é a questão do que classifica um bom magnetizador. Porque quando Kardec falava precisa de um bom magnetizador, a gente tem que classificar esse bom magnetizador. Né? Porque o que seria um bom magnetizador? Trabalha com uma potência fluídica muito boa, alguém com uma elevação moral. Então, quer dizer, são características que deve ser analisadas do que é ser um bom magnetizador para engraçado, assim, que eu acho que é raro o magnetizador que fala assim, eu também não sou Grandes coisas. Eu não posso, É. eu não consigo, Exatamente. No não é ponto- para mim. Nos magnetizadores é isso. Agora, a pergunta maior seria para os espíritas que não conhecem o magnetismo, quando passam por essa parte onde estudando as obsessões, quando Kardec, o que eles entendem por ser um bom magnetizador, ou um magnetizador, porque eles não Nada. acreditam no Eu magnetismo. respondo por mim Ah. há alguns anos atrás, a minha encarnação anterior nessa vida. Aham. Passa batido. Passa batido, entendeu? Uma coisa tão Sem importante. sem questionar. Exato, porque a maioria dos trabalhos feitos hoje dentro das casas espíritas são trabalhos relacionados com obsessão, certo? Certo. Não é? É. As Ou pessoas pelo dizem- menos diz que é. dizem que é, certo? Agora, quando você vai trabalhar um trabalho sério de obsessão, que a gente já viu vários, se a gente não segue o nosso codificador e não estuda ele ali, como é que a gente vai praticar isso? Como é que a gente vai fazer nos casos de obsessão sérias? Exato. Eu E falo, aí você vê que- desculpa, Leonardo, só vou falar que eu já participei de mediúnica com o Luigi. Eu nunca participei de um dirigente com tanto magnetismo como o Luigi, porque o Luigi resolve. Aonde que ele chega, ele resolve a situação. Voltou na vida agora. Vou importar. Vamos editar Ele isso me aí. deve 10 dias de trabalho em Pelotas. Não é porque ele está aqui que eu já trabalhei com a Graças a Deus que mediúnica tem com ele. edição. Que ele chega, ele resolve. Realmente ele sabe Não sabe que eu lidar tô com o celular com o gravando espírito. aqui. Mas o magnetismo dentro da reunião mediúnica trouxe um novo mundo para o trabalho da De mediunidade. desobsessão, principalmente, né? Principalmente nos trabalhos de obsessão, tá? Então, as pessoas que ainda não praticam isso ou não conhecem o magnetismo, recomendo. Não tem nada a perder, só a Absolutamente. ganhar, tá? Principalmente que a parte importante quando você cita, Luigi, as pessoas entenderem que você combate a desobsessão com a mesma arma que eles estão utilizando, que é o Exato. magnetismo. Como se fosse aqui, como é que você vai combater arma de fogo com estilingue? Exato. Mais ou menos isso. Então, eu acho que esse é o ponto principal que as pessoas devem entender, o magnetismo dentro de um trabalho de desobsessão, que a obsessão, a chave dela, a arma que eles usam é o magnetismo. Como que você combate isso se você não sabe como ele funciona, como lidar, como manipular, como usar aquilo a seu favor? Exato. E como tirar a influência fluídica. E eu acho assim, pela minha experiência, o que eu tenho visto como magnetizadora, Ana, inclusive os magnetizadores clássicos falam de que até na revista espírita, né, que o magnetismo e o espiritismo são as chaves morais e intelectual da humanidade, né? Então, você vê que, sim, você vê os magnetizadores dizendo da capacidade que você tem para despertar o desenvolvimento de virtudes numa pessoa através do magnetismo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito precioso, né? Mas só que para você conseguir realizar isso, você tem que aplicar um passe, aplicar um magnetismo, né? Aplicar um tratamento magnético com a intenção de realizar isso. Não é só uma imposição de mãos. Aí talvez seja a expressão do Kardec diz do bom magnetizador, né? Aquele que tem a vontade bem firme, a intenção, que confia em você, que tem benevolência, talvez podemos dizer isso.
do estado vibracional do magnetizador no momento em que ele estará aplicando um passe, e principalmente nos passes com a intenção de desobsessão de uma pessoa, né? Isso é muito legal. Então, assim, você hoje em dia as pessoas estão, Ionara, como que eu faço isso? Que técnica que eu busco para tratar não sei o quê, né? E às vezes a gente esquece de que o fluido em si, como o magnetismo, é neutro, e você precisa causar um impacto de intenção naqueles fluidos para ele agir da forma que você deseja que ele haja. Então, se você, dando um cenário, né? Se você está passando por um processo de uma obsessão, quer ajudar uma pessoa, ou com um processo de obsessão simples, ou com um processo de uma subjugação, que você sabe que a vontade da pessoa está bloqueada. Óbvio, você trabalha com dispersivo para tentar bloquear, mas você vai ter que fortalecer a vontade daquela pessoa através da sua intenção de fortalecer a vontade dela. Doação fluídica com a intenção para com fortalecer. Com a intenção, você pode, você deve, você tem poder, você, entendeu? Essas são as vibrações que devem ser transmitidas para aquela pessoa. E eu já peguei vários casos, né? Por exemplo, eu tive uma paciente muitos anos com pânico, sabe? Sim. Síndrome de pânico, que estava ligada a uma obsessão, de princípio, tá? E o que foi mostrado nas reuniões mediúnicas era de uma entidade que praticamente aplicava choques nessa pessoa ao ponto dela desmaiar. Ela tinha 3, 4, 5 desmaios ao mesmo tempo. E o médium, obviamente, por dia, sem saber disso, na hora que começou a entrar em contato com a pessoa, já começou a sentir os choques, né? Então, foi afastado. Mas o que a gente deve entender que mesmo sendo afastado, senão a pessoa chama de volta o magnetismo, e você precisa fortalecer a vontade dela. Então, eu trabalhei essa pessoa muito com uma energia da coragem. Determinação. Eu transmiti a coragem. No momento, a minha intenção era isso. Que você tenha coragem, porque a pessoa tinha muito medo de tudo. E ela não conseguia entender que ela poderia ter coragem. Então, eu fui sem dizer nada, não é através da palavra, não. Sim. Mas a minha intenção era você tem coragem, você é lutadora, você é capaz. E a pessoa saía das vezes, mandava uma mensagem, isso é aquele outro passo que você me deu. Então, quer dizer, faz o sentido. E com o tempo, ela foi sendo curada. Então, a crise do pânico, ligado à obsessão ou não, né? É interessante a gente debater sobre isso. Uma coisa importante da gente colocar, a Ionara levantou o assunto, né, da influência moral sobre o atendido. A nossa intenção, sim, importantíssima. Mas o que nós somos? Exatamente. Você não consegue transmitir aquilo que você não é. Assim como também isso é um conhecimento que fica muito nas entrelinhas do ensinamento dos clássicos, né, Ionara? Fica muito nas entrelinhas, porque a gente pega algumas citações do D'Urville, né? Por exemplo, tem uma citação dele no Teoria e Prática do Magnetismo. Bem na introdução. Não sei se nós estamos referindo à mesma, mas é uma que ele fala a respeito de uma situação em que ele sentiu medo. Não é essa não. Aliás, desculpem, o do Poté fala. Né, de uma situação em que o magnetizador sentiu medo, era uma cirurgia, e aí a pessoa sentiu dor. O paciente começou a gritar de dor. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo é terror. O medo é terror. Terrível. Ele paralisa o físico da pessoa, ele paralisa o pensamento, ele paralisa a emissão fluídica. Claro. Ele paralisa. Né? Corta. E no momento, então o que aconteceu? Cortou a emissão fluídica do magnetizador para a pessoa que estava sendo operada sob a ação, né, de magnetismo, e o paciente começou a gritar de dor. Tá?
E o que significa isso? Despreparo íntimo do magnetizador, né, que sentiu medo. Então, muitas vezes, também em casos de desobsessão, uma das causas de insucesso é quando o magnetizador percebe que tem alguma coisa ali e tira o time de campo. Se acanha. Se acanha, recua. É. Ah, mas e agora? Vai para minha casa? Vai comigo? Muito interessante você estar falando. Tem essas ideias, né? Exato. Então, não dá, não é assim. Então, tem que ter confiança. Sim, se está na minha frente, se a vida colocou na minha frente, vou fazer o melhor, eu posso. E aí Vou você vê, tentar. nesse lado moral, você vê até a insistência do Kardec na transformação. Porque fluidicamente você... Vai emitir o que é. basicamente, você vai emitir o que você é. Eu costumo dizer, amigos, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa pode mentir por palavras, pode mentir por atos, Pode botar ser, máscaras. pode ser hipócrita, mas a energia, o fluido não mente. O fluido não mente. Não tem mente, jeito. não Ela tem. Ela vai emitir Revela. o que é dela. O que é dela. O que que é está no dela. interior, revela. Exato. E exatamente Revela. esse é o processo da desencarnação também, né? Também. Quer dizer, quando você desencarnar, amor, não tem jeito. Não tem jeito, É revela o aquela que é. sua vibração ali E deu. E é o teu universo. É o E teu universo. Sem E aí- esconderijos. E só para completar também, né? Aí sim, com certeza, né? Estou falando aqui de memória, então me perdoem se estou fazendo alguma citação equivocada. Mas o D'Urville fala de uma situação em que ele teve uma crise de raiva, né? Teve uma crise de raiva e foi atender uma pessoa. E o que ele observou? Que deu um resultado fantástico. A pessoa teve uma melhora incrível, mas disse para ele o seguinte: me sinto muito bem, mas eu tô com uma raiva que eu não sei do que, nem de quem, e nem o que fazer com ela. De quem era a raiva? Era do magnetizador. E como aí que ele passou essa raiva para ele? Através do fluido. Do fluido. E ele Ele estava não acredita no fluido. Sim, e ele estava fazendo um atendimento de saúde. Atendendo um paciente, o paciente, isso ele narra nesse livro, Teoria e Prática da Mediunidade, o paciente teve uma melhora fantástica. Teoria e Prática do Magnetismo. Do magnetismo, magnetismo, desculpem. E teve uma melhora fantástica, só que recebeu a carga emocional, o efeito moral marcado nas energias, no fluido do magnetizador. E na introdução desse livro, do Ville Ferreira fala, olha, o magnetismo pode fazer isso, mudar a sua vida, isso. Mas uma coisa mais importante que você precisa fazer Mudar a si mesmo. é a sua mudar você mesmo. Sim. Uma coisa importante também, se o espírita cada dia tem que ser melhor, o magnetizador espírita tem a obrigação de ser melhor também no conhecimento de magnetismo. Isso. E se ele trabalha num grupo, do grupo se auto-apoiar nessa proposta de ser melhor, né? Muito bem Coisa colocado. Um Coisa que fortalece o outro. os magnetizadores clássicos praticamente trabalhavam sozinhos, né? Sim. É. Eles tinham escolas, né? Alunos. Muito bem colocado, Eduardo. Legal. Sabe, se vocês verem sapo, não vão dar passe, hein? Volta pra cá. Vai transformar um monte de gente com medo de sapo aí, hein, gente? Respira fundo, aprende a conhecer o medo, a lidar com ele. Se vê Não precisa voltar para casa, Natália, não precisa. Mas aprende a reconhecer que está com medo, aprende a trabalhar isso, a liberar essa energia e não transmitir ela para outra pessoa. Beijo sapo que vira um príncipe ou princesa. Sim, E com bola pra frente. bola para frente. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Dessa vez já vou começar com o Eduardo e já pedindo para ele mais uma vez deixar os contatos de vocês e agradecer a presença, Eduardo. Muito Natália, obrigada. Foi um prazer. Os nossos contatos todos constam no nosso blog, que atende pelo endereço www.sociedadevida.org. Lá tem link para o Facebook, por e-mail, e tem o telefone, os dias de trabalho. Maravilha. Muito obrigada, Eduardo, pelas informações e pela presença. Luíde, muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês pelo programa. Ionara, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre muito bom. Adorei ter feito esses 2 episódios, né, com a nossa querida Ana Vargas. E espero que o pessoal tenha curtido também. Também adorei trabalhar com todos vocês. Transmitimos virtualmente a saturação das nossas conversas aqui, né? 2 episódios.
Gente, foi um prazer ter conversado com todos vocês também, aí que estão em casa, com o pessoal que está aqui. E ficamos aí, né? Se não encherem muito o saco da minha presença, estamos à disposição. Muito pelo contrário. O convite fica aberto sempre que você puder. Se estiver por aqui nos Estados Unidos, na Flórida, venha nos visitar, que nossa casa e nosso podcast vai estar sempre de portas abertas para recebê-la. Foi realmente um prazer, uma honra muito grande tê-la aqui com a gente. Os dois, ao Eduardo também. Obrigada pra vocês. Para os nossos ouvintes, muito obrigada mais uma vez. Nossos contatos, facebook.com/Broward Spiritist Society. Quem quiser fazer perguntas, dúvidas ou sugestões, no nosso e-mail. É o podcastbss@gmail.com. Muito obrigada, eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Até a próxima.